palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, bom dia, terça-feira, hoje, 14 de junho de 2022, eu sou João Batista, essa é a palavra de esperança. Mais um dia junto com você, levando uma palavra que em nome do Senhor Jesus pode mudar toda a sua vida. Hoje, ainda nesse trabalho que nós estamos vivenciando, clamando a Deus a cura, trabalho que eu digo no sentido que Deus está trabalhando mesmo em nós para que a cura aconteça de forma plena. Nós vamos meditar sobre essa questão que a cura interior é um processo. Muitas pessoas ainda têm uma visão que é simplesmente um passe de mágica, né? Rezou, resolveu. Assim pode ser, né? Se Deus assim quiser. Mas o que nós precisamos entender é que a cura, ela tem um caminho para ser feito, para que ela aconteça de forma total e plena em nossa vida. Então que você possa, através da meditação de hoje, pedir a Deus que esse processo que um dia começou na sua vida, ou que está começando agora, possa se concluir e que a cura de todo o seu ser seja confirmada pela graça de Deus. Hoje nós vamos meditar Marcos 8, 22 a 26. A cura interior é um processo. Deus abençoe você que já está inscrito no canal Palavra de Esperança. Quem não se inscreveu, se inscreva, nos ajude nesse trabalho de evangelização. Curte, compartilha, e que essa obra de evangelização chegue cada vez a mais e mais irmãos, filhos amados de Deus Pai. Vamos à leitura, Marcos 8, 22 a 26. Chegando eles em Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe, e mandou para casa, dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, quando a gente observa essa leitura, não tem como a gente já não pegar logo do início algo que é muito curioso e que tem sido constante aqui na Palavra de Esperança. Trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Então, o cego não foi até Jesus por conta própria. Alguém o levou. Dá a entender que são mais pessoas, porque está no plural. E isso tem muito a ver com a nossa vida quando nós compreendemos a importância de um rezar com o outro e pelo outro. A importância de sermos persistentes em favor dos nossos irmãos, para que Deus possa realizar algo extraordinário na vida do irmão, por quem nós temos um apreço, um carinho e queremos o bem dessa pessoa. Quantas vezes eu recebo vários pedidos de oração quando eu estou em alguma cidade, alguma missão, eu volto com os bolsos cheios de papel, escrito um monte de nome. Eu não conheço. Então chego aqui em casa, eu coloco debaixo da cruz que eu tenho aqui, ou aos pés de Nossa Senhora, e falo com Deus. Toda hora que eu passo lá, eu coloco a mão e falo: Senhor, abençoa. Senhor, cura. Senhor, derrama a tua graça. Porque é muito nobre o ato de interceder, colocar-se entre Cristo e a pessoa que tanto necessita daquela graça. Então, o primeiro aspecto dessa leitura: as pessoas, os amigos, os conhecidos daquele cego o levaram até Jesus. Seja grato a Deus pelas pessoas que te apresentam Cristo sem cessar. Depois que esses amigos, essas pessoas levaram o cego até Jesus, eles fizeram a ele uma súplica que o tocasse, entende? Na mentalidade deles seria o quê? Apenas um toque. Ok, isso demonstra fé. Mas Jesus faz um caminho muito curioso de 6 passos com esse Filho de Deus. Primeiro, Jesus tomou o cego pela mão. Primeiro passo, tomou o cego pela mão, segurou na mão do cego para conduzi-lo.
Jesus quer fazer isso com você e comigo. Segurar em nossa mão. Diga a Jesus: pode segurar a minha mão, Jesus, para que eu tenha certeza, eu não estou sozinho, eu não vou cair, eu não vou tropeçar, eu não vou vacilar, porque Jesus está segurando a minha mão. Segundo passo, Jesus então levou ele para fora da aldeia. A aldeia que talvez signifique para nós o pecado. Signifique as condições que nos levam a cair no erro. Então, primeira atitude de Jesus no processo de cura interior da nossa vida: segurar-nos pela mão. É isso que Ele quer fazer com você e comigo. Ele nos segura pela mão. Segundo, Ele quer nos tirar da condição de sofrimento, dor e pecado que nós estamos. Então Ele nos tira da aldeia, nos segura pela mão, nos tira da aldeia. E aí Ele faz o quê? O terceiro passo: pôs-lhe saliva nos olhos. Saliva? Sim. A saliva está ligada diretamente à língua. A língua está ligada diretamente à palavra. Então, a palavra e todos os gestos de Jesus, tudo que está em Cristo é em nossa vida curador. Curador, poderosamente curador. Inclusive eu já falei que esses dias na Palavra de Esperança o poder da Eucaristia, né? Se a palavra já revela o poder que tem um toque da saliva de Jesus, daquele gesto de Jesus, para que aquele homem tivesse a saúde, ou melhor, aquilo que ele tanto necessitava, restabelecido. Já imaginou quando nós comungamos pela fé Jesus Cristo, o poder que essa Eucaristia tem em nosso coração? Repetindo, Jesus toma o cego pela mão, Ele quer fazer isso com você e comigo, nos segurar na mão, ser firme, estar do nosso lado. Ele levou o cego para fora da aldeia, Ele quer fazer isso conosco, tirar-nos da situação de pecado, de sofrimento, de dor. Ele quer nos tocar de todas as formas, inclusive o texto fala da saliva. E o quarto ponto, Ele impôs-lhe as mãos, agora que Ele vai impor a mão sobre o cego. Esse foi o quarto passo. E o quinto, perguntou para o cego: vês alguma coisa? Agora dá uma pausa, né? Porque agora o cego tem que cumprir a sua parte. Então a quinta parte, aquilo que dependia de Jesus, era fazer a pergunta e ouvir dele o quê? A resposta sincera. Agora, isso que cabe a cada um de nós, não é Jesus que faz. Aquele cego até foi muito educado, né? Porque ele falou assim: eu tô vendo homens como árvores, ou seja, tô vendo só um vulto. Não resolveu ainda não. Mas por que será que aconteceu isso, que de uma vez só não foi curado? Talvez pelo tamanho da fé daquele cego? Ou porque Jesus queria realmente ver a verdade no coração daquele homem? Será que aquele homem poderia ter feito: não, tô vendo até mais ou menos, tá uma beleza, eu não via nada? Não, Jesus não quer a cura pela metade, Ele quer a cura completa, mas Ele precisa da sinceridade, da verdade do nosso coração. Por isso que Ele pergunta para o cego: você tá vendo agora, meu filho? E ele: olha, eu tô vendo homens como árvores, ou seja, eu não tô vendo nada. Tá difícil ainda, Jesus. Ok, então Jesus espera de nós uma resposta sincera. Beleza, versículo 25 vai dizer que em seguida Jesus lhe impôs as mãos nos olhos. Interessante que no primeiro momento a palavra fala que ele impôs as mãos sobre o homem, entende? Agora ele direciona exatamente as mãos sobre os olhos. Primeiro Jesus cura o interior daquele cego, impôs as mãos sobre ele, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre todos os seus projetos, sobre o seu sofrimento, sobre as suas dores. Agora não. Depois da sinceridade daquele homem, Jesus impõe as mãos sobre os olhos. E a palavra faz questão de dizer para nós que ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. Aí Jesus mandou ele para casa dizendo algo muito importante: não entre nem mesmo na aldeia. Lembra que eu disse que a aldeia para nós? A aldeia é o pecado. A aldeia significa a vida velha. Então quando nós saímos
do pecado, saímos da vida velha, Jesus nos convida a uma vida nova. Jesus pegou ele pela mão, tirou ele da aldeia, da condição de pecado, de sofrimento, passou saliva nos olhos, impôs as mãos sobre a sua história e sobre a sua vida, fez a ele uma pergunta. Em contraproposta, ele recebeu daquele homem uma resposta muito sincera, que ele estava vendo homens como árvores, e por fim Jesus então dá o sexto e definitivo passo para que a cura aconteça. Impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver. E por último, ele orienta aquele homem a atitude que ele tem que ter. Não volte à vida velha. Não volte para a aldeia. Procure um caminho novo para a sua vida. Eu quero ser curado. Então eu preciso ter como proposta também para a minha vida de ter um caminho novo, atitudes novas, voltar por um caminho diferente. Esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Irmão, irmã, você deseja ser curado? Então permita que o Senhor hoje faça essa nobre atitude com você. Segurar você pela mão, tirar você da aldeia, tocar nos seus olhos, nos seus ouvidos, em todos os seus sentidos e restabelecer-te por inteiro. Você pode até pedir para Ele: Senhor, quantos traumas, quantas dores, quantas humilhações, quanto sofrimento que eu carrego dentro de mim. Mas eu sei, eu confio, eu espero que Tu podes tudo, Tu podes me curar. Então, Senhor, alcança o meu ser, alcança as minhas realidades e comece em mim hoje esse processo poderoso de cura interior, porque eu necessito. E é de dentro para fora, Senhor. Quando o meu coração, a minha vida e todo o meu ser for alcançado por Tua graça, por Teu amor, fisicamente eu creio que eu também serei curado. Por isso, que todas as dores da minha alma, da minha vida, sejam hoje alcançadas por Sua infinita misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente terça-feira. Sede santos como Deus é santo. E até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me